oitavo ano. Iremos dar início, então, às atividades correspondentes, né? A correção das atividades correspondentes à raiz cúbica, tá? Raiz cúbica, então, é um número multiplicado por ele 3 vezes, tá? Ou simplesmente elevado ao cubo. É o processo inverso da potenciação, ok? Então, quando a gente tem aí na página 126, número 1, calcule o valor de raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 vai ser 3. Por quê? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, ok? Letra B, raiz cúbica de 125 sobre 8. Raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Vamos lá. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Portanto, a raiz quadrada de 125 sobre 8 vai ser 5 meios. 5 dividido por 2, 2,5, tá bom? Letra C, raiz cúbica de 1 é igual a 1. Por quê? 1 vezes 1 é 1, vezes 1, 1, tá bom? Raiz cúbica de 0,008. Bom, semelhante ao que fizemos anteriormente nas atividades correspondentes à raiz quadrada, onde a gente transformou este número em fração, nós iremos fazer o mesmo agora na raiz cúbica. Nós iremos transformar este número em fração. Então, ficaria o quê? 8 sobre 1000. Então, nós teremos raiz cúbica de 8 sobre 1000, tá bom, gente? Então, vamos lá. Raiz cúbica de 8, 2. Raiz cúbica de 1000, 10. Por quê? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Portanto, 2 dividido por 10, 0,2. Temos, então, na letra E, raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 125 é igual a 5. Raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64, ok? Vamos, então, dar continuidade. Número 2. Veja como Elias calculou a raiz cúbica de 0,125. Então, ele transformou esse número em fração, tá? Como fizemos anteriormente na letra D. Assim como Elias, calcule. Então, a gente vai transformar também em fração. Letra A, raiz de 0,729. Então, vai ser raiz de 729 sobre raiz de 1000, ok? Raiz de 729 é 9. Raiz de 1000 é 10. Raiz cúbica, tá, gente? Raiz cúbica de 0,064. Então, a gente vai fazer raiz cúbica de 64 dividido por raiz cúbica de 1000. Raiz cúbica de 64 é igual a 4, raiz cúbica de 1000 é igual a 10. Portanto, 4 sobre 10 é igual a 0,4. Letra C. Raiz cúbica de 3,375. O que a gente vai fazer? Raiz cúbica de 3.375 sobre raiz cúbica de 1000. Então, raiz cúbica de 3.375 é igual a 15. Raiz cúbica de 1000 é igual a 10. Então, vamos para a letra D. Raiz cúbica de 2,197. Raiz cúbica de 2,197. Então, a gente vai transformar isto em fração. Então, ficaria raiz cúbica de 2.197 sobre raiz cúbica de 1000. Raiz cúbica de 2.197 é igual a 13. E raiz cúbica de 1000 é igual a 10. Portanto, 13 dividido por 10 é igual a 1,3. Agora, vamos para o número 3, em que diz o seguinte: em cada item, calcule a medida da aresta do cubo. Só para relembrar, gente, a aresta, o volume do cubo é calculado como? A fórmula do volume do cubo é a aresta ao cubo, tá? Portanto, para a gente encontrar a aresta, basta a gente achar a raiz cúbica do volume, ok? Então, a raiz cúbica de 729 é igual a 9. Portanto, a aresta vai ser igual a 9. Raiz cúbica de
1.728 é igual a 12. Portanto, a aresta vai ser igual a 12 centímetros, tá? Raiz cúbica de 1.331. Portanto, né, a raiz cúbica aí vai ser igual a 11, portanto, a aresta vai ser igual a 11 centímetros. Raiz cúbica de 2.744, que é igual a 14. Portanto, né, a aresta vai ser igual a 14. Relembrando, fórmula de volume é igual a aresta ao cubo. Então, se a gente encontrou, né, se a gente retirar da raiz, logo a gente encontra a aresta, ok? Bom, número 4. Para verificar se a igualdade raiz quadrada de 216,09 é igual a 14,7 é verdadeira, basta calcular 14,7 ao quadrado, né? Como a gente viu anteriormente, a raiz quadrada é um número vezes ele mesmo, né? Se esse resultado for igual a 216,9, a igualdade será verdadeira. Caso contrário, será falsa. Para verificar se a igualdade raiz cúbica 704,969 é igual a 8,9, para a gente saber se ela é verdadeira, fazemos 8,9 elevado ao cubo, ou seja, 8,9 vezes 8,9 vezes 8,9. Se o resultado for igual a 704,969, ela será verdadeira. Caso contrário, será falsa. Então, usando uma calculadora, determine as igualdades que são verdadeiras e marque com um X. Bom, gente, se vocês iriam usar a calculadora, a gente automaticamente iria encontrar os resultados exatos, tá? Então, não tem muito o que se fazer aqui, né? Basta que, se fosse raiz quadrada, nós iríamos elevar o número ao quadrado. E se fosse raiz cúbica, nós iríamos levar o número ao cubo, tá? Portanto, as que foram verdadeiras, ou seja, que obtiveram o resultado igual ao que se encontra depois do sinal de igualdade, foram letra A, C e F, ok? Reescreva as igualdades falsas de modo que elas se tornem verdadeiras, tá, gente? Então, a modo que elas se tornem verdadeiras, o que vocês iriam fazer? Pegar o resultado aqui, né? Vamos supor, na letra B, 5,4, e elevar este número, então, ao cubo, tá? E escrever, então, dentro da raiz ali, tá? Letra D, a mesma coisa, vocês iriam elevar 38,5 ao quadrado e na letra E, elevar 2,9 ao cubo, tá bom? Número 5. Conhecendo a medida da área de uma das faces, determine o volume dos cubos a seguir. Então, vamos lá. Só para relembrar, gente, para calcular o volume do cubo, é a aresta ao cubo, tá? Então, o volume é igual a A ao cubo, tá? Então, vamos lá. Portanto, gente, se o exercício me deu a área da face, eu vou encontrar a aresta como? Achando a raiz quadrada aqui, né? Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Logo, eu sei que a aresta, uma aresta, né, corresponde a 6 centímetros. Portanto, o volume vai ser igual a 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216 centímetros cúbicos, ok? Vamos, então, para a letra B, tá? Na letra B, a gente, observe aqui o que fala. Nos itens B, C e D, faça os cálculos com aproximação de duas casas decimais. Por quê? Porque a gente não terá resultado exato, tá, gente? Então, uma vez que a gente não tem resultado exato, né? A gente vai usar apenas duas casas decimais aproximadamente, tá? Então, aqui a gente tem que vai ser 4,47. 4,47 vezes
4,47 vezes 4,47, ok? Então, a gente encontra que o volume, no caso, né, desse segundo cubo aqui, vai ser igual a 89,31 centímetros cúbicos. Lembrando que toda vez que a gente está achando volume, tá? A unidade de medida será sempre cúbica, tá? Letra C. Na letra C, então, a gente vai achar raiz de 23. Raiz quadrada de 23 é igual a 4,79, tá bom? Então, como que a gente vai fazer agora no volume? Volume é igual a aresta ao cubo. Então, o que a gente vai fazer? Repetindo, 23, raiz de 23 não é 4,79? Então, vai ser 4,79. 4,79, lembrando, então, vai ser o valor de uma aresta, né? Então, 4,79 vezes 4,79 vezes 4,79. Então, a gente vai ter aqui que vai ser 109,9 centímetros cúbicos o volume desse cubo, tá? Agora, a gente tem na letra D, né, a área aí igual a 45 centímetros. Então, tirando a raiz de 45, certo? Vai ser 6,70. Então, 6,7 vezes 6,7 vezes 6,7. Então, gente, o que eu vou ter aí? Eu vou ter que o volume deste cubo será de 300,76 centímetros cúbicos, tá bom? Vamos então para o número 6, onde diz o seguinte: Paulo pretende organizar caixas de formato cúbico em pilhas cúbicas. Quantas caixas terá a altura de cada pilha se Paulo organizar 216 caixas? Então, vamos achar a raiz cúbica, porque olha o que falou, em formato cúbico, tá? Em pilhas cúbicas. Então, vamos achar a raiz cúbica de 216. Então, a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Pois 6 vezes 6 é igual a 36, vezes 6, 216. Portanto, são 6 caixas, tá? Quantas caixas terá a altura de cada pilha? Então, a altura de cada pilha terá 6 caixas. Letra B, raiz cúbica de 512. Raiz cúbica de 512 é igual a 8. Por quê? Vamos lá. 8 vezes 8 é igual a 64. 64 vezes 8 é igual a 512. Portanto, né, terá, né, 8 caixas a altura da pilha. 729, então, raiz cúbica de 729 é 9, raiz cúbica de 64 é 4, raiz cúbica de 343 é 7, raiz cúbica de 125 é 5, raiz cúbica de 1000 é 10 e raiz cúbica de 27 é 3. Tá bom, gente? Então, era isto que tínhamos que fazer nesta atividade. Seguinte, número 7. Usamos a raiz cúbica para determinar a medida da aresta de recipientes com formato cúbico, com base em seu volume. Bom, então, usamos a raiz cúbica para determinar a medida da aresta de recipiente com formato cúbico com base em seu volume. Nos itens a seguir, determine a medida da aresta em cada situação. Cláudio comprou, letra A, né? Cláudio comprou uma caixa d'água com formato cúbico e capacidade de 1.500 litros para instalar em sua casa. Calcule em metros a medida aproximada das arestas dessa caixa d'água. Então, a gente vai tirar a raiz cúbica de 1.500, tá, gente? Então, aproximadamente 11,4. Pois 11,4 vezes 11,4 é igual a 129,96. Vezes 11,4 vai ser igual a
1.481,544. Por isso que a gente diz aproximadamente 11,4 metros, ok? Porque não é uma raiz exata, tá? Vamos então para a letra B. Pedro ganhou de presente de aniversário um aquário em formato cúbico que tem um volume de 9.261 centímetros cúbicos. Então, ela tem volume de 9.261 centímetros cúbicos. Qual é a medida da aresta deste aquário? Então, para a gente encontrar a aresta, a gente tem que achar a raiz cúbica de 9.261. Então, a raiz cúbica de 9.261 é igual a 21, pois 21 vezes 21, tá, gente? Ó, 21 vezes 21, o que a gente vai ter? Vai ser igual a 441, vezes 21 vai ser igual a 9.261. Portanto, as arestas medem 21 centímetros. Vamos então para a letra C. Determine o comprimento das arestas de uma caixa cúbica. Então, se a caixa é cúbica, nós iremos encontrar a raiz cúbica, que tem volume de 1.331 metros cúbicos. Então, 1.331 metros cúbicos. Qual vai ser a raiz aí, então, cúbica? A raiz cúbica vai ser 11. Por quê, gente? Vamos lá. 11 vezes 11 é igual a 121. Vezes 11 vai ser igual a 1.331. Portanto, o comprimento de cada aresta é de 11 metros, ok? Bom, pessoal, então nós finalizamos a correção das atividades correspondente à raiz cúbica. E daremos continuidade, então, às correções, porém, agora nós iremos ver quanto a encontrar a raiz quadrada utilizando a decomposição em fatores primos. Então, até a próxima aula.